A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz com Jesus. Amém. Aleluia. Que dia, que dia, que dia. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de Lucas. Que dia. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Verso 38. Lucas 10, verso 38. Diz assim a palavra. Verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela não será tirada. Amém? Antes de se assentar, coloque a mão no seu coração. Ora assim como fez a oração de Samuel, dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala conosco nessa tarde. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos para contemplar aqui a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Jesus. Fala, pois a Tua igreja, Senhor, ouve. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Essa semana me veio esse texto, diante de tantas coisas que o Senhor poderia ter falado, e eu não entendia muito. A nossa vida, nós vivemos dias assim tão acelerados. A vida que nós chamamos de vida moderna exige de nós muita pressa, exige de nós muita produtividade, eficiência. A gente, sem perceber, olha ao redor, quando não é com outro, é com a gente mesmo. Muitos dormem cansados, já acordam esgotados, fardados. Muitas pessoas estão de um lado para o outro, sobrecarregados, porque nós estamos vivendo a geração do mais tarefas, mais compromissos, mais cobrança, mais correria, mas nem sempre o mais traz a plenitude. Em meio a esse turbilhão em que nós vivemos, muitas vezes o nosso coração está sedento. Há uma fome disfarçada dentro de nós. Há uma fome de sentido, há uma fome disfarçada de propósito, há uma fome da presença. Muitas vezes a nossa alma está inquieta, buscando algo novo que as notificações do nosso celular não traz, não oferece. A gente percebe que na nossa vida não é a performance que supre a nossa vida, não são os aplausos, não é ser reconhecido. Nós estamos vivendo uma geração que tem tudo em suas mãos, mas estão com o coração vazios de Deus. Nós vivemos numa época que diariamente nós atualizamos o nosso perfil, mas a nossa alma está vivendo no atraso do propósito de Deus para nós. A correria do dia a dia. Quem sabe você que está aqui me ouvindo, quem sabe você tem muitas conexões online, mas você está tendo pouco encontro real com Deus. E foi nesse cenário assim de correria, de coração vazio, que
Espírito Santo me levou ao texto que nós lemos. Uma casa simples em Betânia. Ali Jesus entra. Duas mulheres estão ali, revelando duas formas de viver a sua vida, de viver a fé. A gente vê uma que faz muito, mas se perde. A gente vê outra que para tudo e encontra tudo. Eu queria dizer que hoje Jesus não quer só visitar a sua casa. Eu queria declarar que Jesus hoje quer visitar o seu coração. O Espírito Santo hoje nos pergunta: onde você está? Correndo como Marta ou assentada aos pés de Jesus como Maria? É por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem: aos pés de Jesus. A gente vê aqui nesse texto que Jesus, ele vai ser hospedado na casa que diz ser de Marta e Maria. Só que nós vamos descobrir mais um pouco adiante que não é só casa de Marta e Maria. Há um terceiro personagem que faz parte também dessa casa. E esse terceiro personagem traz uma expressão muito gloriosa. Esse terceiro personagem, que era irmão de Marta e Maria, é chamado de Lázaro. Mas não é só chamado de Lázaro, ele é chamado o amigo Lázaro. Ou, como João fala, aquele a quem Jesus ama. O texto que nós lemos a partir do verso 38 fala que Jesus estava seguindo a sua viagem. De aldeia em aldeia, ele vai de cidade em cidade, e aqui ele entra na cidade de Betânia. As pessoas estavam acostumadas com aquele ambiente. Era um local pequeno, era um local tipo uma vila, um vilarejo. Só que de repente a palavra diz: Jesus estava de viagem em viagem. Ele vê aqui e entra nessa cidade. Isso aqui mexe com a minha alma, porque no verso 38 fala que ela acabou de sair de uma cidade e entra nessa aldeia. Se a gente for seguir a ordem cronológica, Jesus saiu de uma cidade grande e foi para uma cidade pequena. Todos nós conhecemos que cidade grande é uma metrópole, é algo bem estruturado, tem de tudo. Mas o ambiente pequeno e modesto, a aldeia, isso nos mostra que para Jesus não existe ambiente que ele não possa entrar. Ele entra no ambiente grande, ele entra no ambiente pequeno, ele entra na casa de rico, ele entra na casa de pobre, ele entra na casa que tem piscina e churrasqueira, ele entra na casa que não tem nem sofá, mas ele entra. Não existe empecilho. Se ele for convidado, ele entra. Mas aqui no verso 38, Jesus está entrando numa aldeia, e uma mulher que era chamada de Marta o hospedou em sua casa. A gente já começa a ver por aqui que tem pessoas que desejam Jesus, mas tem pessoas que posicionam para o receber. Tem gente que quer que Jesus vá na sua casa mesmo, mas tem gente que é como Marta, abre logo a boca e faz o convite: o Senhor vem na minha casa, o Senhor vai se hospedar na minha casa. Se a gente comparar esse texto aqui com Lucas capítulo 19, é bem diferente, porque Lucas capítulo 19 vai contar a história de Zaqueu, que era um chefe dos republicanos. E o texto vai dizer que, diferente da Marta, que o hospedou, na casa de Zaqueu foi Jesus que disse: hoje me convém estar na sua casa, hoje me convém hospedar na sua casa. Há momentos na nossa vida que é assim, que Jesus disse: eu vou na sua casa, eu vou entrar na sua vida. Mas tem momento que é a gente que precisa dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. A palavra vai dizer que Marta o recebeu, mas foi Maria que parou tudo para estar com ele. Sabe, se nós dissermos que queremos Jesus em nosso lar, mas não damos para ele a prioridade, estamos errando. Quando a gente olha a nossa vida, nós estamos correndo. Já oramos correndo. Já lemos a Bíblia correndo, distraídos. Nós estamos aqui adorando, mas estamos pensando que amanhã tem uma conta por pagar, amanhã tem trabalho para eu fazer. A nossa mente está longe. Veja, Marta abriu a porta da sua casa, mas é Maria que abriu a porta do seu coração. Veja, enquanto Marta na sua casa estava preocupada em limpar o chão, a preocupação de Maria era limpar o seu coração. Enquanto Marta estava preocupada com o ambiente, Maria estava preocupada com a essência. Eu fico imaginando o pensamento de Marta naquele momento ali: eu vou abrir a porta da minha casa para Jesus entrar. Eu quero Jesus na minha casa. Irmãos, hoje é domingo.
E a palavra nessa noite está falando de hospedar Jesus. E o que eu tenho para dizer a você é: abra a porta, não só da sua casa, mas abra a porta do seu coração. Hoje Jesus está falando como falou a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Maria, aqui Marta e Maria estavam juntas. Só que Maria estava sentada aos pés do Senhor. Ela estava ouvindo o ensino, ela estava ouvindo a palavra. E quando a gente vai estudar um pouco a história de Maria, sabe quantas vezes a Maria aparece na Bíblia? A gente sabe que tem Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, essa era Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Sabe quantas vezes a Bíblia vai falar de Maria? 3 vezes. A primeira vez que vai citar o nome dessa Maria é aqui, em Lucas capítulo 10. E o que é que essa Maria estava fazendo? Ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Porque é aos pés de Jesus, é o lugar, é o endereço que muda a história da minha vida. É aos pés de Jesus que a minha vida é mudada. Sabe, eu já vou iniciar esse sermão liberando logo essa palavra aqui. O seu lugar é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o lugar mais alto que você pode chegar diante de Deus. É aos pés de Jesus. O texto vai dizer que a primeira vez que Maria aparece de forma cronológica, ela está aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Ela está reclinada aos pés, ouvindo a sua palavra. Eu preciso abrir um parênteses aqui, já que eu falei no começo sobre Apocalipse. Apocalipse no capítulo 1, quando João é convidado a subir ao céu para participar, ele tem aquela revelação do trono dos céus. A palavra fala que Jesus aparece para João, mas não é aquele Jesus ensanguentado, ferido, rasgado, moído. É Jesus ressurreto, glorificado. A palavra vai descrever o seu cabelo como a branca lã neve, os seus olhos como chamas de fogo, nas suas coxas escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está vestido com vestes talhares, e os seus pés são como latão reluzente. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, quando João tem essa visão, a palavra vai dizer, ele dizendo: eu, João, quando vi isso, me lancei aos seus pés. João foi para os pés de Jesus. E essa visão gloriosa, os cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, os pés como os latão reluzente. O que era aquilo? Eu vou focar nos pés, aonde foi que João se lançou. Os pés de latão reluzente, o bronze polido. Se você perceber, o bronze, quando é polido, ele fica como espelho. Naquele momento ali, quando João se rende, se prostra aos pés de Jesus, ele começou a se ver. Agora imagine Maria está aos pés de Jesus, aquele que é a palavra. Ela está se vendo. É por isso que a palavra revela a nossa alma, a palavra revela o nosso coração. Igreja, entenda uma coisa: a oração do justo move os céus e a terra, amém. Mas quando a Bíblia é aberta para a exposição daquilo que o Senhor quer falar, os céus são abertos sobre nós. Quando eu ouço a palavra, eu paro de olhar a vida alheia. Quando eu paro para ouvir a palavra, eu paro de analisar os erros dos outros. Eu começo a ver minha própria vida, porque a palavra é um espelho da minha alma. Porque o lugar de ouvir a palavra é aos pés de Jesus. Porque quem não está aos pés de Jesus está com um olhar na vida alheia. Mas quem está aos pés de Jesus ouve a sua voz, ouve a sua palavra. Em vez de ficar dizendo: fulano tem que melhorar, ele ouve a palavra, ele se vê e diz: quem precisa melhorar sou eu, quem precisa se arrepender sou eu, quem precisa mudar sou eu, é eu que preciso me arrepender. Então, em primeiro lugar aqui, eu queria falar que Maria escolheu o melhor lugar, aos pés de Jesus. O versículo 39 vai dizer que aos pés de Jesus ela ouvia a sua palavra. Meus irmãos,
o lugar aqui aos pés de Jesus é mais do que uma posição física, é uma posição da alma, é o lugar onde a pressa cessa, onde todo o ruído do mundo se cala, onde o nosso coração repousa. É aos pés de Jesus esse lugar, é um lugar de entrega. Veja, Maria parou tudo. Em tempos hoje de correria, parar hoje é um ato de fé, para você parar para poder ouvir a palavra. É um ato de fé você parar o seu cotidiano e dizer: eu preciso de Jesus, eu vou me lançar aos pés de Jesus. Sabe, aos pés de Jesus é o lugar de ensino. Ela ouvia a palavra, ela tinha discernimento daquilo que estava ouvindo. É um lugar de humildade, porque lançar-se aos pés de Jesus é reconhecer que eu não sou nada, que Ele é tudo. Ele é o Deus eterno, meu Salvador, o Deus Criador. Aos pés de Jesus é lugar de intimidade. Meus irmãos, quem aprende aos pés de Jesus permanece de pé diante de todas as dores. Quem aprende aos pés de Jesus permanece de pé diante de todas as dores. Em uma casa onde Marta e Maria estavam, uma casa cheia de barulhos, Maria parou e se assentou. Ela não fez uma oração apressada: vai Jesus, vamos. Não, ela não tentou agradar todo mundo, não. Ela sentou, parou, silenciou e ouviu. Quantos estão tendo dificuldade de ouvir a voz do Senhor? Porque a correria do dia a dia, os compromissos do dia a dia, domingo se tornou um dia tão corrido dentro da igreja que não paramos mais para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Meu irmão, minha irmã, aos pés de Jesus é o melhor lugar, é onde a nossa alma respira, é onde o nosso coração aprende, é onde as nossas feridas são tratadas, é onde as nossas prioridades são alinhadas. Aos pés de Jesus, a nossa identidade é restaurada, o nosso propósito é definido. Meu Deus, quantas pessoas estão aqui vivendo tão longe dos pés de Jesus? Quantas estão cansadas porque estão tentando agradar a sua vida para outros, se esqueceram que somente há um. Estão correndo por aí atrás de palavras de afirmações, estão correndo atrás de palavras que definem o seu propósito, e quando tudo isso está aos pés de Jesus, pessoas que abandonaram esse local. Maria não, Maria entendeu. Jesus não veio na casa para visitar a casa, Ele veio foi para curar o meu coração. Ele veio foi para curar o meu coração. Por isso Maria lança aos pés de Jesus. Só que eu falei que quando a Bíblia fala de Maria, vai falar dela em 3 momentos. O primeiro momento é aqui, Lucas 10, quando Jesus entra na casa, Maria lança-se aos pés. Mas o segundo momento, quando é que vai falar de Maria? A palavra vai dizer em João, no capítulo 11. É a segunda menção de Maria, a segunda menção que vão falar de Maria de Betânia. João capítulo 11 vai narrar uma história triste. Seu irmão Lázaro está para morrer. Marta e Maria mandam chamar Jesus e dá o recado: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo, doente. A palavra diz que Jesus não foi naquele momento. Se passou ainda 2 dias para poder Jesus passar. Mas quando Jesus toma a decisão de ir ao encontro de Marta e Maria, lá em João no capítulo 11, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Lázaro já estava colocado na tumba. Lázaro não tinha mais nenhum, 4 dias. Mas Jesus decide ir para aquela aldeia, Betânia. E quando Jesus chega naquela aldeia, ele logo é abordado por Marta, porque Marta é aquela pessoa afoita. Quando soube que Jesus estava chegando, não deixou nem Jesus entrar em casa, correu ao seu encontro, e ela afoita foi logo dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui. Mais uma vez Jesus, na sua calma, na sua tranquilidade, diz: Marta, tenha calma, chame Maria. A Bíblia vai dizer que quando chamou Maria, enquanto Marta é alguém que fala com Jesus em pé,
está afoita na correria. Aí aparece Maria. João 11:32 vai dizer que quando Maria chegou ao local onde Jesus estava, ela lançou-se aos seus pés, no meio do caminho. Jesus não estava nem em casa. A palavra vai dizer que Maria lançou-se aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão, se eu posso estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, eu também sei que aos seus pés é o lugar de eu buscar milagres. Se eu posso estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, então é nos seus pés que eu vou buscar o milagre. Meu irmão, ei, você pode estar doente, a vida pode estar complicada, mas o endereço continua o mesmo. Pastor, eu estou desempregado. Eu vou te dizer, vá para os pés de Jesus. Pastor, eu estou doente, vá para os pés de Jesus. Pastor, eu estou vivendo um tempo de guerra na minha casa, é um tempo de crise no meu relacionamento. O recado hoje é: vá para os pés de Jesus. Jesus continua lá. A palavra vai dizer que Maria foi aos pés de Jesus e ela ouviu. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. É aos pés de Jesus. Eu falei que Maria se apresenta 3 vezes na palavra. O primeiro momento, Lucas capítulo 10. O segundo momento, João capítulo 11. Mas o terceiro momento, se é aos pés de Jesus que eu ouço a palavra, se é aos pés de Jesus que eu busco o meu milagre, também é a seus pés que eu adoro. João capítulo 12 vai narrar a história é linda. A história é linda, porque Jesus vai de novo para Betânia. Só que agora é um momento diferente. Jesus está indo agora no período da Páscoa. Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a Bíblia chega a dizer bem clara, João capítulo 12, Lázaro, aquele que havia ressuscitado dentre os mortos, Lázaro vivo. Aí a Bíblia vai dizer que ali prepararam uma ceia. Marta estava servindo, mas de repente entra uma mulher. Ela vem carregando agora um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. A palavra vai dizer no versículo 3 de João capítulo 12, que ela pega aquele frasco de perfume, quebra, começou a ungir a Jesus, e aos seus pés, ela regava os seus pés com lágrimas e com seus cabelos enxugava, porque é aos pés de Jesus que eu adoro, é aos pés de Jesus. Meus irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? É os pés de Jesus. Não tem circunstância na minha vida que me faça sair dos pés dele. Se eu estou ouvindo a palavra, é porque eu estou nos pés dele. Se eu estou na prova, é porque eu estou nos pés dele buscando o milagre, a vitória, a resposta. Mas se eu vou adorar, também eu vou para os pés dele, reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida. Nada pode nos tirar dos pés de Jesus, que é o melhor lugar para se estar. Eu paro, eu não consigo entender, porque tem tanta gente que deixa que as circunstâncias façam ela sair desse lugar, tirarem ela desse lugar. Meu irmão, se é ouvindo a palavra, eu estou aos pés de Jesus. No pior dia da minha vida, eu estou lá aos pés de Jesus. Se eu estou chorando, eu estou aos pés de Jesus. Se eu estou recebendo graça a favor, eu estou lá aos pés de Jesus adorando. Meu Deus, tem pessoas que eu tenho plena certeza disso, que entraram aqui nesse culto aqui, ó, já faz muito tempo que você não vai aos pés de Jesus. Mas hoje, deixa eu te dizer, o céu decidiu de forma muito caprichosa trazer essa palavra no meu coração para dizer para você: ei, você saiu do melhor lugar da sua vida, que era aos pés de Jesus, mas hoje você precisa voltar aos seus pés.
Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Assim diz o Eterno, o teu Senhor, o amado da sua alma. Eu sou o Senhor da sua casa, eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou aquele que quando ajo, ninguém pode impedir. Volte ao lugar da onde você nunca deveria ter saído, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Os 3 momentos de Maria: ela está aos pés ouvindo a palavra, ela está aos pés buscando um milagre, e ela está aos pés adorando. Mas há um contraste. A gente falou de Maria, mas quem chamou Jesus foi Marta. Marta é o contraste, porque a Marta é aquela pessoa agitada. Marta é aquela pessoa que tem muitos serviços, mas está perdida no seu propósito. Tem pessoas aqui que está correndo muito, está fazendo por demais, e não é errado, mas está perdida no seu propósito. A Bíblia vai dizer no versículo de Lucas 10, no versículo 40, que Marta andava distraída em muito serviço. Você já se sentiu assim? Que está fazendo tudo e mesmo assim não está fazendo nada? Corre tanto e não chega a lugar nenhum. Marta é como nós. Marta é uma pessoa cheia de tarefa, mas ela está vazia de paz. Ela está cercada de gente ao seu redor, mas Marta se sente sozinha. Ela está trabalhando para Jesus, mas ela não desfruta de Jesus. Irmãos, saiba que o ativismo sem devoção nos leva ao esgotamento. Nos leva ao esgotamento. Quantas pessoas estão na igreja? Que estão na igreja, estão servindo, mas por dentro estão emocionalmente quebradas. Quantas pessoas que estão na igreja, que são referências para alguns, referência para o ministério, mas essas pessoas por dentro estão vivendo um deserto. Marta aqui estava ocupada no serviço para com o Senhor, mas ela estava desconectada com o Senhor, fazendo muito, mas não percebendo a sua desconexão. Nós somos como Marta, nós sabemos fazer programas, nós sabemos liderar, nós sabemos fazer, mas muitas vezes esquecemos de cultivar a presença de Deus. Muitas vezes nós pregamos tão bem, a nossa oratória linda, mas nos falta ainda o quarto secreto. Muitas vezes nós estamos aqui administrando com zelo o ministério, porque é do Senhor, amém, mas nós negligenciamos o mais importante, que é o estar aos pés de Jesus. Guarda isso que eu vou te dizer. Não há cura na pressa, não há paz na agitação. A alma de Marta estava agitada, a alma de Marta gritava. Ela tentou calar tudo isso, fazendo o que? Serviço. Ela tentou calar tudo isso, tarefa, achando que Jesus queria isso. Jesus queria muito mais do que isso. Deixa eu te dizer, não tem problema nenhum em você trabalhar e você servir. O problema não é esse. O problema não é fazer. O problema é você fazer sem propósito. O céu está dizendo para você hoje: cuidado com o seu ativismo religioso, cuidado com o seu ativismo empresarial, cuidado com o seu ativismo da sua própria vida, porque isso pode tirar você do melhor lugar do mundo. Nosso prazer sempre vai ser estar aos pés de Jesus. O fazer nunca vai ser maior do que o estar. Nunca. Marta está aqui, ela está na sua casa, ela está hospedando Jesus, ela quer Jesus. Percebe que Marta está doente, mas Marta não está doente na carne, ela não está doente nos rins, ela não tem problema de fígado, ela não tem problema de estômago, não. O problema de Marta não é no corpo, o problema de Marta é na sua alma, é no seu coração. É aquele tipo que muitas vezes a gente faz, a gente pensa: meu Deus, eu estou doente, faz uma bateria de exame e não encontra nada, porque muitas das vezes o que nós estamos passando não é algo físico, é algo na nossa alma e em nosso coração. Meu Deus, quantas pessoas que estão aqui, estão ouvindo essa palavra, que estão aqui dentro,
estão cansadas? Quantas pessoas que estão aqui dentro estão sufocadas? Quantas pessoas que estão aqui diante de mim estão sobrecarregadas, ansiosas, irritadas? Muitas vezes estão isoladas, feridas, estão vivendo a decepção, insatisfeitas, estão esgotadas, caídas, derrubadas, diminuídas, prostradas. Quantas pessoas estão enfraquecidas? Quantas pessoas estão vivendo a debilidade, deprimida, desanimada, injustiçada? Estão estressadas com o mundo, com raiva de tudo e de todos. E o que é que ela faz? Ela vai fugir para as redes sociais, vai tentar preencher o vazio da sua alma em redes sociais, em filmes. Ela vai preencher o vazio da sua alma, buscando, eu vou fazer isso para o Senhor. Veja, não é isso. Mais do que uma vida organizada, é a nossa alma que precisa ser organizada e curada. O texto vai dizer que Jesus olhou para Marta e viu que Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E ela, Senhor, não se importa. Quantos de nós estamos assim? Estamos tendo dificuldade para gerenciar nosso tempo. Não temos tempo para nada. Não temos mais tempo para sentar na mesa. Não temos mais tempo para uma boa conversa. Não temos mais um tempo de leitura, de oração. Não tem um tempo para nada, porque a vida é uma correria. Marta está assim, sobrecarregada, cheia de afazeres, com uma demanda enorme. Não é assim a nossa vida? A nossa vida, eu posso dizer eclesiástica, com as coisas que nós fazemos na igreja, com aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos com a nossa vida familiar, não é assim. E nós estamos assim, para lá e para cá, correndo, tentando resolver tudo. E qual é a primeira coisa que Marta faz? Ela vai para Jesus, mas só que ela vai interromper Jesus. Maria estava aos pés de Jesus, e Marta foi até Jesus, mas ela foi de maneira errada, porque ela interrompe o momento da palavra. Esse é o problema. Quando nós estamos sobrecarregados demais, atrapalhamos Deus de falar. Quando nós estamos correndo demais, atrapalhamos Deus de falar. Deus está falando e a gente diz, espera aí, Senhor, espera aí, eu tenho que resolver meu problema, deixa eu fazer. Deus está falando e você, não, Senhor, espera aí, calma. Mas só que Deus está falando. Enquanto eu falo, eu posso te curar. Enquanto eu falo, eu posso te restaurar. Enquanto eu falo, eu posso transformar a sua vida. Enquanto eu falo, eu posso renovar você. Enquanto eu falo, eu te liberto. Veja que Marta chegou e parou Jesus de falar. O Senhor não se importa não? Eu fazendo tantas coisas aqui, e minha irmã aí, o Senhor não se importa? Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Marta, o teu problema não é o externo, o teu problema é interno, Marta. Muitas vezes a gente está assim como Marta, nós queremos culpar a Maria, enquanto o problema sou eu. Nós queremos culpar os outros pela frustração, irritação, pela sobrecarga, mas o problema sou eu. Jesus olha para Marta e diz, filha, você está ansiosa. Filha, você está afadigada. Afadigada é uma pessoa perturbada. Afadigada é uma pessoa sem qualidade emocional. Jesus está dizendo, filha, você está ansiosa. Jesus está dizendo, Marta, Marta, o teu problema não é Maria, o teu problema é você. Ele continua dizendo, Marta, eu sou o teu remédio. Sou eu, Marta, que curo a depressão, a ansiedade. Sou eu, Marta. Meus irmãos, como eu sinto aqui o peso dessa mensagem, porque Deus está dizendo para mim e para você, para essa depressão que você vive, Ele é a cura. Para essa ansiedade que você vive, Ele é a cura. Para essa sobrecarga que você vive, o Senhor está dizendo, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus olhou para Marta e disse, Marta, tua irmã escolheu a melhor parte, a boa parte. Veja que Jesus não está desvalorizando o trabalho, não. Veja, Jesus não está desqualificando Marta, não. Ele está apenas dizendo, ela escolheu a boa parte. Jesus não está criticando o serviço, Ele está apenas mostrando a prioridade. Ele estava dizendo, minha filha, escute a palavra. Escute a palavra, porque é a palavra que vai te tratar. É a palavra. Eu lembro Provérbios,
número 12, versículo 25. Provérbios número 12, versículo 25 vai dizer o seguinte, que a ansiedade no coração do homem o abate. Provérbios 12, versículo 25 vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra traz alegria. Homens e mulheres de Deus vêm todo domingo, toda quarta-feira, estão sempre trazendo aqui uma boa palavra para vocês. É a palavra que te coloca de pé, é a palavra que te restaura, é a palavra que te reanima, é a palavra que libera a promessa sobre a sua vida, é a palavra que libera o favor de Deus sobre você. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Deixa eu te contar uma história. Apareceu um homem lá no Antigo Testamento, lá em Juízes, capítulo 6. Um homem chamado Gideão, que estava vivendo um momento muito depressivo, de luta. Estava vivendo um momento de melancolia profunda mesmo. Porque Gideão, a cabeça de Gideão estava presa no passado, estava vivendo a dor do presente, sem expectativa nenhuma do futuro. Será que não é a gente? Gideão estava se vivendo com essa luta interior, preso pelas lutas, pelo aquilo que passou, vivendo as dores do presente, mas sem esperança pelo que estava por vir. Sabe o que é que Deus decidiu fazer? Deus não abriu os céus, enviou terremoto, fogo, não. A palavra fala que Deus enviou um anjo com uma palavra. Lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 11, diz que o anjo apareceu, se sentou debaixo de um orvalho e viu Gideão malhando trigo no largar. Quando Gideão olhou, o anjo apareceu e lhe disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Já imaginou um anjo aparecer com uma palavra dessa para você? Aquele ser sobrenatural dizer: ei, homem, mulher, o Senhor é contigo, valente. Ah, meu irmão, eu fazia que nem Jacó, eu pegava na asa, no pé, eu digo: só sai depois que me abençoar. Mas a palavra fala que Gideão estava tão preso nas lutas que estava passando, que ele começou a dizer: ai, meu Senhor. Olha, ele diz, está lá escrito assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tamanha luta? Cadê as maravilhas que nossos pais contaram? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Quando o anjo que era de Deus ouviu isso e disse: Gideão, vai nessa tua força. Porque Gideão tinha força, mas ele não estava reconhecendo aquilo que ele tinha. Precisou o anjo de Deus liberar essa palavra. Tem gente que entrou aqui tentando disfarçar a dor, tentando disfarçar o momento que estava vivendo, mas Deus te viu e está dizendo para você: ei, guerreiro valente, ei, guerreira valente, o Senhor é contigo nessa tua pouca força. Estava aqui Jesus dizendo: Marta, por que você está ansiosa? Por que você está perturbada? Por que, Marta? Deus estava trazendo um tempo de cura para ela. Deus estava trazendo um tempo de renovo para ela. Sabe, nós precisamos fazer aquilo que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele é o remédio para a nossa alma. É Ele que cuida de nós. Mas talvez você está dizendo: mas pastor, eu não consigo. Ah, pastor, eu não consigo, eu não tenho força. E o Senhor está te dizendo: ei, vai nessa tua pouca força. Pastor, mas eu não consigo. E se eu cair, pastor? Já diz a canção: se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar? Se eu chorar, se eu cair, é isso. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. Aí a canção ainda diz assim: aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Ei, aquieta sua alma, vá aos pés de Jesus, ouvir aquilo que Ele tem para você. É
É como se Jesus estivesse dizendo: Marta, vai, você consegue. Marta, você tem força. Deixa essa ansiedade, deixa essa perturbação, deixa essa sobrecarga. Eu sou a tua força, Marta. O problema é que a gente quer parar quando está vivendo isso. O problema é que a gente quer desistir. Não quero dar mais, não dá mais, é difícil. Jesus está dizendo: é isso. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa. Jesus sabe do conflito que você está passando. Jesus sabe os traumas que você carrega. Mas Jesus não disse para você parar. Jesus disse: você consegue nessa tua pouca força, porque eu sou a tua força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Ei, você que talvez você chegou aqui pensando: meu Deus, tá bom, eu vou entregar, dá mais não, eu vou chutar o balde. A gente que é pastor não chuta o balde, a gente chuta púlpito. Eu não quero mais não ministério não. Quantas vezes a gente: eu não quero mais nada de igreja, eu não quero mais saber disso. Ei, você, não é para abandonar o ministério, não é para jogar fora aquilo que Deus colocou na tua mão, não. Tem coisas que não dá para terceirizar, não. Deus levanta, não. Deus não vai levantar, não. Deus chamou você e você dá conta. Nesse domingo o Senhor está dizendo: tem renovo para você, tem ânimo novo para você, tem força nova para você. Marta, volta a me servir. Marta, você consegue. Igreja, pelo amor de Deus, entenda. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar no reino de Deus. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Qual é o seu lugar? Maria sabia qual era o seu lugar. Eu sempre soube qual era o meu lugar. Eu me lembro, deixa eu contar eu não gosto muito de falar da minha vida não, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Me lembro quando eu cheguei aqui, eu ficava ali atrás. E eu não cheguei aqui dando carteirada: eu sou pastor, não, nada. Eu cheguei aqui para ouvir a palavra. Eu cheguei aqui para aprender. Eu cheguei aqui para ser ministrado. Todos os homens de Deus e mulheres que chamavam aqui, faziam o convite, a palavra pregada, eu ia para aquele lugarzinho ali. Gente, parecia que eu estava me convertendo toda vez. Eu sempre ia para ali. Porque eu chegava ali e chorava. Ali eu era curado. Ali eu era restaurado, naquele lugarzinho ali. E ali ninguém sabia quem eu era. Não é o pastor Alex, não. Ali eu era filho de Deus, filho de Jesus. Deus estava me tratando, Deus estava me curando, Deus estava alimentando as promessas, o seu propósito do Senhor ali. Depois a igreja soube que eu era pastor, reconheceu, deu reconhecimento, comecei a servir. Fui para ali, sentei com os príncipes e as princesas do Senhor, amém. Mas toda vez que eu estou ali, eu só penso naquele lugarzinho ali, porque ali é o meu lugar, é o lugar aos pés de Jesus. Qual é o seu lugar, meu irmão? Qual é o seu lugar? Está lá Marta. A gente poderia dizer: Marta, desiste, você é perturbada, fatigada, entrega. Não. João no capítulo 12, o texto que eu li, Jesus vai para Betânia, há uma ceia preparada e tem 3 pessoas nessa casa. A Bíblia vai dizer que Lázaro está ressuscitado. Sobe aqui, ministério, senão não para acabar não. Sobe aqui. Estará Lázaro sentado na mesa, Vivinho da Silva. Lázaro estava lá sentado na mesa, Jesus estava na mesa. A palavra vai dizer que Maria estava com um nardo puro sobre a cabeça de Jesus, chorando sobre as suas lágrimas, sobre os pés de Jesus, estava lá. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 2: e Marta servia. Marta não deixou de servir, ela encontrou o seu lugar, porque Marta agora estava restaurada. Renovada. Eu paro para imaginar a cena: Maria lá chorando, Lázaro lá, e lá vem Marta. Mas água, Senhor, quer água gelada, meu Pai? Quer um pãozinho? Quer um cuscuzinho, Senhor? Marta agora estava servindo com alegria, sorriso no rosto, porque o seu coração estava restaurado, o seu coração estava curado. Maria, o lugar de Maria era aos pés de Jesus. Marta entendeu que o lugar dela era servindo ao Senhor com excelência, com um sorriso no rosto, mas restaurada. Meu irmão, eu sei que você está assim, muitas vezes como Marta, mas hoje o Senhor está dizendo para você, vai se colocando de pé. O Senhor está dizendo para mim e para você: uma coisa só é necessária. Volte àquele lugar de devoção, volte àquele lugar de adoração, volte à palavra,
Volte a ouvir a voz que acalma o seu coração. Volte àquele lugar de encontro com o Senhor. Eu não sei, porque muitas vezes a gente é Marta, outras vezes a gente é Maria. Eu não sei quem é você nessa tarde, nessa noite, mas eu sei de uma coisa: o Senhor lhe diz qual é o seu lugar.